Quando considerados de forma separada, planejamento, organização, direção e controle constituem funções administrativas. Quando tomados em conjunto, para o alcance de objetivos, formam o processo administrativo. Planejar e organizar representam aspectos mais abstratos do processo administrador, enquanto dirigir e controlar caracterizam aspectos mais concretos. Planejar significa que os administradores pensam antecipadamente nos seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites. São os planos que dão à organização os seus objetivos e que definem o melhor procedimento para alcançá-los. Características do planejamento: é um processo permanente e contínuo, é sempre voltado para o futuro, visa a racionalidade da tomada de decisões, visa selecionar uma entre várias alternativas, é uma técnica de alocação de recursos e é uma técnica de mudanças e inovações. Planejar, processo sequencial. Define objetivos básicos, desenvolve planos ou caminhos alternativos, elabora planos operacionais detalhados para a ação. O que se pergunta para planejar? 5W2H. What, o que, when, quando, what, quem, where, onde, why, porquê, how, como, how much, quanto. O que diz respeito ao que deverá ser feito. Esclarece e identifica as orientações dos escalões superiores que servem como guias para os escalões inferiores. São as políticas, as diretrizes da organização. Quando diz respeito ao que deverá ser feito. Essa pergunta considera o tempo requerido, o início e o término de cada parte do trabalho. Quem diz respeito a quem deverá fazer. Essa pergunta considera a disponibilidade, a capacidade e a experiência das pessoas envolvidas e necessárias para a execução do trabalho planejado. Onde diz respeito ao que deverá ser feito. Esta pergunta considera local e espaço e a centralização e descentralização das atividades. Por que diz respeito ao porquê deve ser feito. É uma pergunta para esclarecer a necessidade real do trabalho. Como diz respeito a como deverá ser feito. Essa pergunta considera os meios ou métodos propostos para a realização do trabalho. No fundo, ela serve para avaliar a eficácia com que as 6 perguntas anteriores foram respondidas. E quanto diz respeito a quanto deverá ser feito, ou seja, esclarece os tipos e quantidades requeridas de materiais, insumos, máquinas, equipamentos, pessoal, enfim, quais os recursos necessários. Existem 3 tipos de planejamento. Estratégico, que é orientado a longo prazo, aborda a empresa em sua totalidade através de um conteúdo genérico, sintético e abrangente. O tático, que é menos genérico e mais detalhado, sendo orientado a médio prazo, sua amplitude aborda cada unidade da empresa separadamente. E o operacional, que é orientado a curto prazo, apresentando um conteúdo detalhado, específico e analítico. Com amplitude micro-orientada, aborda cada tarefa ou operação apenas. Organizar, ou seja, distribuir autoridades e recursos. É o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos na organização, criando uma estrutura organizacional de modo que ela possa alcançar eficientemente seus objetivos. Objetivos diferentes requerem estruturas diferentes. Assim, os administradores devem adequar a estrutura da organização aos seus objetivos e recursos. Etapas da função da organização: listar o trabalho, dividir o trabalho em tarefas, ajustar tarefas por unidades organizacionais e criar mecanismos de integração. Dirigir. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, precisam ser complementados pela orientação a ser dadas às pessoas por meio de uma adequada comunicação, da habilidade de liderança e da motivação. No exercício da função de direção, os administradores se limitam a conduzir as atividades dos participantes internos, o que é um erro, pois além dos empregados fazem parte da empresa também os fornecedores, os consumidores e as agências reguladoras. Dirigir, o papel da direção. São variáveis organizacionais: missão, objetivos, estrutura e tecnologia. O papel do administrador:
integração, planejamento, organização, direção e controle. Variáveis humanas, habilidades, atitudes, valores e necessidades. A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Controlar é a verificação e a comparação dos resultados obtidos com os previstos no planejamento. É restringir e regular os fatores administrativos, de modo que os projetos sejam completados conforme previstos. Certifica-se de que os atos dos membros da organização rumam aos objetivos estabelecidos. O processo de controle se dá da seguinte forma: padrões de planejamento, desempenho, comparação e correção. Colocar em prática essas funções administrativas requer cuidado e atenção. É imprescindível que haja um equilíbrio entre essas 4 funções para que o negócio não desande ao longo do tempo. Se gostou, deixe o seu like, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima!